Segundo dados da Lady Whistledown, você tá aqui nesse vídeo depois de maratonar Bridgerton na Netflix pelo menos 2 vezes e ter ficado triste pensando: poxa vida, vai demorar pelo menos 1 ano pra eu assistir os novos episódios que vão sair da segunda temporada? O que eu devo fazer agora da minha vida? Será que eu devo ler os livros? Você tá no lugar certo. Esse vídeo vai te ajudar a decidir se é uma boa ideia ou não ler os livros. Eu vou contar um resumão, sem spoilers, de cada história. Mas vale lembrar que eu tô usando informações que estão na sinopse de cada livro e alguns casais podem ser spoiler. São 8 livros no total, sem contar o livro extra de contos da família Bridgerton. O ideal é ler na ordem, mas se pelo resumo você quiser ir direto naquele que mais te interessou, eu não vejo grandes problemas não. Só evite ler Para Sir Philip com Amor, que é o livro da Eloise, antes de ler O Segredo de Colin Bridgerton. Tirando isso, eu acho que tá de boa. Cada livro foca em um dos irmãos Bridgerton. Se você assistiu a série, sabe que eles foram nomeados em ordem alfabética. É o Anthony, o Benedict e o Colin, o nosso trio ABC. Depois vem a Daphne, a Eloise, a Francesca, que é a Bridgerton mais esquecida de todas, a Hyacinth e o Gregory. Juro, cada um tem uma personalidadezinha assim que você simplesmente ama todos eles. Cada temporada da série da Netflix vai adaptar um dos livros, e o primeiro, é claro, foi O Duque e Eu, em que a Daphne é a protagonista. Eu não vejo por que falar muito desse livro, porque essa história já foi adaptada na série, e deve ser por esse motivo que você tá assistindo esse vídeo. Se você assistiu a série, eu acho que já dá até pra você pular o livro e começar pelo segundo. Tem muitas diferenças entre a obra e a série, mas nada que, na minha opinião, seja muito discrepante. Mas resumindo, a história é aquele clichê que a gente adora de vamos fingir namorar porque é a solução dos nossos problemas, mas ops, nos apaixonamos. Mas como é 1814, em vez de fingir namorar, é fingir cortejar. Esse é o plano que a Daphne e o Duque de Hastings, o Simon, fazem pra ajudar um ao outro. Ele quer se livrar das mães desesperadas pra casar as filhas com ele. Já a Daphne quer atrair mais pretendentes, e ter o grande Duque de Hastings cortejando ela chama a atenção de mais cavalheiros. Mas claro, eles acabam se apaixonando nesse processo. Próximo, o Visconde que me amava. Esse é o meu favorito de todos. No caso, o Visconde é o nosso querido, maravilhoso Anthony Bridgerton. Gente, o tanto que eu amei o ator Jonathan Bailey nesse papel, eu não sei nem descrever. Eu só tenho que agradecer a Shonda Rhimes por esse elenco maravilhoso dessa série, porque eu não tenho nenhuma reclamação. E quem achou o Anthony um grande cuzão na primeira temporada, eu prometo que ele vai te conquistar na segunda. Nesse livro, o clichê da vez é o meu amado Enemies to Lovers, ou seja, ódio que vira amor. E eu tenho certeza também que é o livro mais engraçado de toda a série. Temos aqui a melhor personagem de toda a série de livros, na minha opinião, que é a Kate Sheffield. Nesse livro, o Anthony quer aquietar o facho e se casar. Então ele decide ir atrás do diamante da temporada, que é a Edwina Sheffield. Mas rola o boato de que ela só vai se casar com quem a Kate, a irmã dela, aprova. Então o Anthony vai atrás de conquistar a simpatia dela. Mas a Kate é uma irmã muito protetora. Ela quer que a irmã dela se case por amor com um homem de honra. De jeito nenhum que ela vai deixar o libertino do Anthony Bridgerton se casar com a irmã dela. Desde o momento que eles se conhecem, eles começam a se bicar. E a primeira conversa deles dois é muito engraçada. A Kate, ela é muito inteligente, teimosa, tem a língua afiada, ela é muito honesta, e logo o Anthony percebe o problemão que ele vai ter pela frente. Só que com as brigas vem a tensão sexual, que é fortíssima. E o Anthony não quer se casar por amor de jeito nenhum, por um motivo que eu acho que você tem que descobrir lendo o livro. Ele quer um simples casamento por conveniência, quer uma esposa que ele goste, que ele tenha um certo apreço, mas não que ele se apaixone de verdade. Só que toda hora ficar pensando na Kate tá atrapalhando esses planos. Alexa, toca evidências. Gente, esse livro é uma preciosidade e é o próximo a ser adaptado na série. Não tem ninguém aqui que ship Anthony e Sienna, tá? A rainha de tudo é a Kate Sheffield. Um perfeito cavalheiro. O terceiro livro é focado no nosso querido Benedict Bridgerton. Todo mundo que assistiu a série e não leu os livros achou que o Benedict iria se descobrir gay ou bissexual, mas pelo menos nos livros, o Benedict é da Sophie. Esse livro é inspirado na história da Cinderela. A Sophie, ela é uma filha bastarda de um conde, e quando ele morre, a madrasta dela faz ela virar a criada da família. Só que eis que os Bridgertons fazem uma festa fantasia, e com a ajuda dos criados, a Sophie consegue ir linda e fantasiada pra festa. Lá, ela acaba conhecendo o Benedict.
com quem tem uma noite inesquecível, mas tem que sair correndo antes que a madrasta chegue em casa. No dia seguinte, o Benedict sai procurando por ela e a madrasta descobre tudo. A Sophie é expulsa de casa e vai trabalhar no campo como criada de outras famílias. Ela e o Benedict só vão se encontrar de novo 3 anos depois, quando ele salva ela de um bêbado que estava a assediando. Mas ele não a reconhece. Esse livro me surpreendeu, eu gostei bastante dele, e a gente tem uma presença maior também da Violet, que é a mamãe Bridgerton, que é uma Sherlock Holmes da vida. Todo mundo estranha o fato de que a Sophie é uma criada que sabe falar francês, que tem um rico vocabulário e que tem uma postura de quem teve educação nobre. Agora, a teoria da Isabela. Como tem um intervalo de tempo aí de 3 anos entre a noite deles no baile e o reencontro deles, eu fico pensando se esse baile, a fantasia, talvez não deva acontecer na segunda temporada. A gente conhece a Sophie, ela e o Benedict se encontram na festa, e aí só na próxima temporada a gente vê a continuação da história de amor deles. O que seria muito legal, porque eu já quero conhecer a Sophie. A Sophie é realmente uma personagem muito boa. E aí, o que vocês acham? Comentem aqui embaixo. E agora vamos ao livro Os Segredos de Colin Bridgerton, que é claro, é sobre o Colin Bridgerton. E eu devo dizer, gente, que o casal desse livro é um puta spoiler. E vocês estão sendo avisados nesse momento, prossiga com cautela. Esse é o meu segundo casal favorito. E eu amei as primeiras interações deles na série. Eu estou muito animada pra 4ª temporada. Mais uma vez, estou avisando, se você só assistiu a primeira temporada da série, esse é um puta spoiler. Nesse livro, a gente acompanha a maravilhosa, o nosso anjinho Penelope Featherington. A gente sabe bem que ela é apaixonada há anos pelo Colin Bridgerton, que é o irmão da melhor amiga dela, a Eloise. Mas ele nunca viu ela dessa forma. Tanto que no livro anterior eles passam por uma situação bem embaraçosa que evidencia isso. Gente, é uma puta cena que eu não posso falar aqui, mas que já evidencia que ao longo dos últimos livros a Penelope tem amadurecido. Ela não é mais a garotinha assustada que sofre bullying, ela tá tendo cada vez mais confiança e atitude. É importante falar que nesse livro a Penelope já é considerada uma solteirona. Ela e a Eloise são amigas solteironas aos 22 anos. A mãe da Penelope já até desistiu dela. Foca todas as atenções na Felicity, que é a irmã mais nova dela, que não existe na série. A relação da Pen com Colin muda quando ele volta de uma longa viagem. Primeiro que de pouquinho em pouquinho ele percebe que ela tá diferente. E também percebe que ela é invisível para as outras pessoas, mesmo sendo uma pessoa incrível. Tirando a Lady Danbury, as pessoas parecem esquecer da presença da Penelope nos lugares. Ela vive sendo ignorada. Mas o título desse livro em português é um mistério para mim, já que em inglês é Romancing Mr. Bridgerton. O Colin realmente tem um segredo, e a Penelope realmente descobre esse segredo. Mas o segredo realmente bombástico aqui é o da Penelope. Se você viu o último episódio da primeira temporada da série, você sabe do que eu tô falando. Só sei que além de lidar com todos esses segredos, tem também muita tensão sexual. E eu diria que de todos os livros, eles estão no top 3 mais safadinhos. Aliás, uma coisa muito importante da personalidade do Colin nos livros não foi mostrada na série, que é que esse homem come o tempo todo. Ele tá sempre atrás de comida. Onde ele chega, ele vai atrás de comida, seja nas festas, seja nos chazinhos, ele tá sempre falando que tá com fome. E eu queria muito ter visto isso na série, mas não foi. Em alguns momentos o Colin me irrita um pouco porque falta ali uma habilidade de comunicação, né? De saber expressar os sentimentos dele da melhor forma. Mas eu realmente amo esse personagem e eu mal posso esperar pela 4ª temporada da série. E agora é a vez de Para Sir Philip com Amor. Gente, a Eloise Bridgerton da série é maravilhosa. Eu já amava a personagem nos livros, mas quando eu vi ali a interpretação da Claudia Jessie, o arco que deram pra ela na primeira temporada, esse amor só ficou ainda mais forte. Só que quando eu enfim li o livro da personagem, depois de assistir a série, eu fiquei decepcionada. A história de amor da Eloise já começa no livro anterior. E é por isso que eu digo que se você vai pular alguns livros, eu recomendo que leia na ordem o 4 e o 5.
No quarto livro, ninguém entende por que a Heloise passa tanto tempo escrevendo cartas. Ela tá sempre com as mãos manchadas de tinta e se recusa a falar com quem que ela tá se correspondendo. No quinto livro, a gente descobre que a Heloise anda trocando cartas com o Sir Philip, um botânico que ficou viúvo depois que uma prima distante da Heloise, a Marina, morreu. Ela, que adora escrever cartas pra todo mundo, decide enviar suas condolências pra ele e recebe de volta uma carta com uma flor. Desde então, eles começam a escrever um pro outro o tempo todo. Depois de um ano desse vai e vem, ele manda uma carta pra ela propondo que eles se conheçam e que, se eles se gostarem, quem sabe eles possam casar. Ao receber essa carta, a Heloise decide dar a louca e fugir pra conhecer ele. Só que a Heloise e o Philip se estranham muito quando se conhecem. Ele é um cara muito sério, introvertido, meio durão, não é muito sensível. E ela não é uma garotinha delicada e gentil. Daphne! You must make haste! Então eles tentam descobrir se são compatíveis um com o outro. Eu não sou muito fã desse livro porque eu não gostei do Sir Philip. Mas essa leitura definitivamente valeu a pena por causa de uma cena que envolve todos os irmãos Bridgertons indo defender a honra da Heloise. O que eu mais amo em todos os livros é quando tem mais de 3 irmãos Bridgertons juntos, porque sempre é uma energia caótica, sempre é hilário, sempre é uma confusão. Essa cena me fez gargalhar que nem louca lendo, juro pra vocês. É uma família muito maravilhosa. Aliás, um babado aqui, viu? Quem assistiu a primeira temporada da série já conheceu o Sir Philip e já conheceu a Marina. Mas tudo isso que eu acabei de falar só vai acontecer bem mais lá pra frente. E vamos ao sexto livro, que é O Conde Enfeitiçado. Mas antes eu tenho uma pergunta pra vocês. Você que assistiu a série se lembra da Francesca Bridgerton? Ela tá no primeiro episódio, depois ela some, depois ela volta do nada de uma viagem. Ela é a Bridgerton mais esquecida de todas, tanto na série como também nos livros. E o que eu adoro desse livro, que é focado nela, é que ela também fala disso. A Francesca é a irmã mais introvertida de todos eles, e ela não é a maior fã dessa energia caótica da família dela. Não se enganem, ela ama todos eles, mas não se importa de ficar um pouco mais distante. Diferente dos livros anteriores, nesse a Francesca já está casada e já está muito feliz, morando na Escócia com o marido dela, o John Sterling, que é o conde de Kilmartin. Ela não faz ideia de que o primo dele, o Michael, é completamente apaixonado por ela desde a primeira vez que viu ela, que foi no ensaio de casamento, ou seja, já era tarde demais. Os dois são muito amigos e ela adora ouvir as histórias dele, que é um libertino cheio de casos por aí. E algo que eles têm em comum é o amor incondicional pelo John, que é como se fosse um irmão pro Michael. Mas depois de 2 anos muito felizes de casamento, tudo muda quando o John morre de repente. O Michael herda o título do primo dele, que é algo que ele nunca quis, e a Francesca fica viúva, ainda nova, sem nenhum filho. Sem aguentar a pressão e o sofrimento daquilo tudo, o Michael se muda pra Índia e fica afastado por 4 anos. Quando ele volta, ele descobre que a Francesca decidiu se casar de novo porque ela quer ser mãe. Esse livro me emocionou muito e é bem diferente dos outros. E vamos a um beijo inesquecível, o livro da Hyacinth. Eu tive muitos pensamentos quando eu cheguei no livro da Hyacinth. Primeiro, que ela era uma criança no primeiro livro, então eu fico pensando, meu Deus, agora é a vez dela se casar? Não, ela é um neném, não pode. Segundo, que eu tava bem ansiosa pra história dela, porque toda a participação da Hyacinth nos livros anteriores é pra chocar todo mundo com a sinceridade sem filtros dela. A Hyacinth ainda vai aprontar muito na série, anotem o que eu tô falando. Mas a Hyacinth cresceu, ela é uma debutante muito bonita, mas de quem todo mundo tem medo por causa dessa personalidade dela. A Violet nem sabe mais o que fazer com a filha e o Anthony aumentou o dote da Hyacinth pra ver se mais cavalheiros têm coragem de tentar cortejar a irmã dele. Mas então chega o dia do recital dos Smythe Smiths, que é um evento anual que acontece nos livros. As crianças dessa família sempre fazem uma apresentação musical horrorosa, mas que todo mundo vai assistir em respeito à família mesmo. Nesse recital, a Hyacinth acaba conhecendo o neto da Lady Danbury, que é o Gareth St. Clair. Ele é um libertino conquistador, porque aparentemente a Julia Quinn adora libertinos conquistadores, já que a maioria dos homens desses livros são libertinos conquistadores, mas
enfim. Mas diferente dos outros cavalheiros, ele consegue manter uma conversa com a Hyacinth. E ela não tá acostumada com isso. Ele até deixa ela nervosa às vezes, o que nunca aconteceu. Durante a visita semanal que a Hyacinth faz a Lady Danbury, o Geralt aparece de repente com um misterioso diário de uma avó italiana dele. Ele precisa traduzir o diário, e já que a Hyacinth sabe um pouco de italiano, ela se propõe a ajudá-lo. Então eles começam a trabalhar nessa missão juntos. Esse livro tem esse mistério do diário e também tem aventura, porque tem umas cenas meio espionagens da vida. E o romance é bem fofinho. A caminho do altar, chegamos ao último livro. Eu amo o Gregory porque, diferente dos irmãos libertinos dele, o Gregory acredita no amor, ele quer se casar, ele sonha com esse momento dele encontrar o amor da vida dele. Até porque ele vê todos os irmãos dele até então, todos estão casados, todos estão felizes, então ele quer que chegue a hora dele. E ele nunca tinha se apaixonado até ver pela primeira vez a Hermione Watson. Será que a Julia Quinn é Potterhead? Só que mesmo com todo o charme dele, ele consegue zero atenções da Hermione, que já é apaixonada por outro. Mas a melhor amiga dela, a Lucy, sabe que os pais da amiga nunca vão aceitar o crush dela, porque ele é de uma posição social diferente. Então ela decide ajudar o Gregory, ao perceber que ele é diferente, que ele é um amorzinho de pessoa, a conquistar a Hermione. O problema é que a Lucy, tadinha, começa a ter sentimentos por ele. Mas nem se fosse recíproco iria dar certo, porque o tio da Lucy já prometeu ela pra outro cara que ela nem conhece. Eu juro pra vocês que até o final desse livro ele tava entre os meus favoritos. Primeiro pela presença enorme da Kate nesse livro, que tá sempre ligada nas coisas, tá sempre observando tudo, pensando, entendi o que tá rolando aqui. Segundo porque o Gregory é mesmo um amorzinho de pessoa e eu adorei ver a relação dele com a Lucy. Pra mim, o único problema é que a Julia Quinn decidiu dar um final digno de novela da Globo pra esse livro. Calma que eu não vou dar spoilers, eu só achei tudo muito dramático. Mas ainda assim, é um livro que é uma delícia de ler. E então, todos os irmãos Bridgertons estão casados. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou seguir em frente, já que eu terminei todos os livros? Eu não sei, eu não vou poder te ajudar. Todos os livros têm os seus problemas, sim, mas eu acho que são pontos que a série vai melhorar. Inclusive, no primeiro livro tem uma cena muito polêmica que eles melhoraram muito na série. Mas, na minha opinião, a Julia Quinn criou personagens extremamente cativantes e eu me apeguei a essa família. Eu tenho muito carinho por essa família fictícia. Mas leiam e depois me contem o que vocês acharam dos livros nos comentários ou me mandem mensagens. Quem quiser me adicionar no Goodreads, que é uma rede social de leituras, eu tô por lá, eu aceito todo mundo. E eu sempre compartilho minhas leituras por lá. E é isso, beijos e até o próximo vídeo.